Bom, boa tarde a todos. Eu gostaria inicialmente de agradecer a todos os inscritos aí pela surpreendente adesão que tivemos ao nosso evento. Como o professor Guilherme apresentou aí anteriormente, a gente teve pedidos de inscrição de praticamente todos os estados do Brasil e mais de 2.000 pessoas em apenas 3 dias. A gente tinha aberto as inscrições, então isso deixou a gente particularmente orgulhosos da organização desse evento. Em segundo lugar, nossa equipe de trabalho por todo o suporte, a participação ativa em nossas atividades de organização. Então, sem o suporte desses alunos, dessa equipe que foi montada para organizar o evento, a gente com certeza não teria o sucesso que tem se mostrado aí durante esse tempo de organização. Tá? Então, a minha palestra ela será centrada na apresentação de uma das grandes áreas da ciência de alimentos, que é a bioquímica de alimentos, e nessa apresentação eu vou abordar alguns aspectos que são importantes dessa área como um pilar do conhecimento para o profissional de alimentos, tá? Valorizando principalmente a interface aí com diferentes áreas do conhecimento. Então, a minha palestra está intitulada Bioquímica de Alimentos como um importante pilar para a ciência de alimentos. Eu gostaria de iniciar a apresentação chamando a atenção aí para os nossos pedidos de doação para algumas entidades importantes da cidade de Campinas, que são o HC da Unicamp e o Lar dos Velhinhos de Campinas. A gente decidiu aí divulgar essas duas entidades pela importância que elas possuem em nossa cidade, mas estendemos esse pedido também para todas as instituições que estejam necessitando de ajuda na sua cidade, no seu estado, e esse pedido, na situação atual que estamos vivendo, eu acho que todas as entidades que estão precisando de algum tipo de ajuda será bem-vindo. Então, para as doações, como o professor Guilherme já apresentou no início, basta escanear esses QR Codes, que aparecerão também durante outras apresentações. Todas as apresentações a gente vai disponibilizar esses QR Codes e as orientações das próprias instituições para realizar a doação. Tá? Então, a agenda aí da minha apresentação, ela está dividida da seguinte forma: eu vou falar um pouco do grupo e das linhas de pesquisa, que englobará aí uma breve descrição da organização do Laboratório de Bioquímica de Alimentos, da FEA, na Unicamp, a importância do conhecimento da base em bioquímica e a interface com as diferentes áreas e processos, e, por fim, aí algumas perspectivas de trabalhos futuros na área de bioquímica. Então, falando um pouco aí do nosso grupo de pesquisa, ele está cadastrado no Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil e intitulado como sendo Bioquímica e Biotecnologia de Alimentos. Então, esse grupo aí de trabalho, ele concentra as suas atividades no Laboratório de Bioquímica de Alimentos da Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp. Nós temos um grupo heterogêneo aí composto por alunos de graduação, pós-graduação e pesquisadores de pós-doutorado, ativamente envolvidos nas atividades de ensino, pesquisa e extensão do nosso laboratório. Queria destacar aqui, nesse momento em que todos os nossos alunos provavelmente estão assistindo aí a nossa apresentação, que essa equipe de trabalho é um dos grandes orgulhos aí do Laboratório de Bioquímica de Alimentos. Então, o grupo de pesquisa em si, ele é liderado aí por 2 docentes, tá, que possuem as suas linhas de pesquisa e assuntos específicos aí em que eles atuam. A primeira é a professora doutora Hélia Sato, que atua nesses seguintes temas de pesquisa. Então, ela trabalha com enzimas microbianas, vegetais e animais, seleção de micro-organismos produtores de enzimas, otimização de processos fermentativos, extração e purificação de enzimas, imobilização de enzimas e micro-organismos, e também aí na produção de oligossacarídeos, prebióticos, aromas, peptídeos bioativos e açúcares alternativos. Eu, professor Dr. Juan de Castro, trabalho também no mesmo laboratório de bioquímica de alimentos, com os meus trabalhos aí centrados na otimização de processos enzimáticos e fermentativos, principalmente utilizando ferramentas estatísticas, os tratamentos enzimáticos de diferentes substratos para obtenção de compostos bioativos e, consequentemente, a avaliação da atividade biológica desses compostos. Então, a gente trabalha com atividade antioxidante, atividade antidiabética, antihipertensiva, e também processos de recuperação de substâncias com potencial biológico a partir de resíduos e subprodutos de origem animal, vegetal e microbiana.
Falando especificamente aí do conhecimento de bioquímica de alimentos, eu começo apresentando para vocês esse glossário aí que ele é comumente utilizado em redes sociais, para mostrar de uma forma resumida as palavras-chave que envolvem a área, que, na minha opinião, ela é sustentada por dois grandes pilares, tá? Que são as vias metabólicas, ou seja, o metabolismo, seja ele o metabolismo humano ou o metabolismo microbiano, e a enzimologia. Claro que aí incluindo todas as suas derivações em termos de aplicação. Então, aí tem algumas dessas palavras que envolvem esse conhecimento específico da bioquímica de alimentos. Aqui, nós temos um esquema de como a bioquímica ela pode estar inserida nessas diferentes áreas. Tá? Como processos, a gente destaca aí principalmente os processos fermentativos e enzimáticos. Nós temos a aplicação dos conceitos de bioquímica em tecnologias clássicas e avançadas. Então, nós temos aí esses conceitos permeando as tecnologias de laticínios, carnes, óleos, gorduras, frutos, vegetais, cereais, citando aí algumas tecnologias mais avançadas, a engenharia metabólica, as tecnologias emergentes de aplicação ou de processamento de alimentos. Nós temos aí uma interface muito forte também com a nutrição e a saúde, no estudo de compostos bioativos, das vias metabólicas, sistemas especiais de entrega, desenvolvimento de novos produtos. Então, todos esses conceitos, eles podem ser utilizados aí nas modificações seletivas de ingredientes, produção de alimentos especiais, ingredientes inovadores. Então, esses são alguns exemplos práticos aí da interface de como o conceito os conceitos da bioquímica de alimentos eles podem ser utilizados em diferentes áreas. Tá? A seguir, eu apresento alguns exemplos práticos dessas interseções. Então, em termos de processo, em termos de aplicações, como que esses conceitos eles podem ser utilizados. Iniciando pelo metabolismo, essa figura é uma figura que ela particularmente assusta muita gente, né? Porque ela mostra a integração metabólica e mostra aí a complexidade das vias metabólicas do nosso organismo e das vias metabólicas também dos micro-organismos. Então, iniciando pelo metabolismo, essa figura ela ilustra muito bem a perfeição aí do mapa metabólico com as integrações de todas as vias metabólicas. Tá? Ao olhar para essa figura, tenho certeza que estamos estudando bioquímica da melhor qualidade. É difícil, em alguns momentos a gente tem um certo receio com relação ao estudo da bioquímica do ponto de vista metabólico, mas eu vou mostrar para vocês que esses conceitos eles são muito importantes aí em diferentes áreas, principalmente para o profissional de alimentos, e que a perfeição desse mapa metabólico e tudo que foi descoberto até hoje pode ser utilizado a nosso favor aí na bioquímica de alimentos, tá? Olhando para esse gráfico, surgem algumas perguntas também, para essa figura que mostra toda essa integração. Muita gente deve estar se perguntando, o que é que o metabolismo tem a ver com a bioquímica de alimentos? Tá? Por que que entender essas vias metabólicas é de suma importância para um profissional de alimentos? Via glicolítica, ciclo de Krebs, cadeia transportadora de elétrons, por que que eu tenho que entender isso? Por que que eu tenho que saber desses conceitos sendo um profissional de alimentos? Tá? Então, eu vou tentar falar um pouquinho sobre isso, o tempo é curto, mas eu vou tentar abordar alguns conceitos de forma prática, para que vocês possam aí enxergar a aplicação desse que eu aponto como sendo um dos grandes pilares aí da bioquímica de alimentos. Esses são alguns exemplos de produtos que podem ser obtidos aí utilizando o conhecimento das vias metabólicas como base. Tá? Então, se a gente pensar na aplicação desses conceitos bioquímicos em uma interface da bioquímica com a microbiologia industrial e a biotecnologia, nós podemos utilizar todo esse conhecimento para a produção de ácidos orgânicos, vitaminas, enzimas, biomassa, antibióticos, polissacarídeos, aminoácidos, que são todos produtos aí provenientes de vias metabólicas microbianas e que podem ser produzidos utilizando esses conhecimentos aí como base. Complementarmente ao que foi apresentado no slide anterior, temos na bioquímica também uma forte aliada para a otimização de processos industriais, envolvendo aí a produção de alimentos e ingredientes, tá? Então, por que que eu estou dizendo isso? Quando a gente trata dessa produção de ingredientes por processos bioquímicos ou biotecnológicos, uma sequência de perguntas ela deve ser realizada. Tá?
Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente quando a gente trata da produção utilizando esses conhecimentos de bioquímica é qual é a função biológica daquele bioproduto. Eu dou sempre um exemplo que, em aula que, com relação à produção de pigmentos, por exemplo, por certos tipos de micro-organismos, de biopigmentos, e eu sempre pergunto, será que o micro-organismo está produzindo aquele pigmento porque ele quer ficar bonito ou atrativo para a gente? Com certeza a resposta é não. Tá? Então, em que condições esse produto ele é produzido? Quais são as vias metabólicas envolvidas? Com todo esse conhecimento prévio, a gente consegue determinar as condições de cultivo, tá? Então, otimizar as condições de cultivo para a obtenção desse produto com um rendimento aceitável e, consequentemente, aí maximizar a produção. Nós temos aí diversos exemplos de como esse conhecimento bioquímico das vias metabólicas pode ser utilizado para a produção aí de ácidos orgânicos, de biopigmentos, de aminoácidos, entre outros bioprodutos. Aqui eu apresento um esquema simplificado da produção de cerveja como exemplo e faço uma pergunta para vocês. Olhando para esse fluxograma aí de processo, em que eu tenho todas as etapas, é um esquema simplificado, mas que praticamente todas as etapas estão descritas, é um simples fluxograma de processo? E eu respondo ao mesmo tempo que não, porque a gente tem muita bioquímica por trás de um simples processo aí de produção de cerveja. Então eu vou utilizar duas transformações ou dois processos aí básicos dessa produção, desse fluxograma de processo, que é a germinação e a fermentação, para ilustrar o quanto de bioquímica há por trás desses dois processos. A primeira etapa aí do processo de produção de cerveja é o processo de germinação ou maltagem. Tá? É uma das primeiras etapas da produção da cerveja e ele envolve aí uma série de processos bioquímicos que são responsáveis pela ativação do metabolismo dos grãos. E essa ativação desse metabolismo leva a alterações importantes na composição desse substrato, que vai ser posteriormente utilizado aí pela levedura responsável pelo processo de fermentação. Podemos citar aí como grande destaque a ativação de enzimas hidrolíticas, como as amilases e as proteases, que vão quebrar esse material de reserva dos grãos e disponibilizar nutrientes mais assimiláveis às leveduras. Associado a esse efeito principal que nós temos nos grãos, nós podemos citar também a diminuição de fatores antinutricionais, como inibidores de protease e fitatos, o acúmulo de produtos metabólicos secundários, como as vitaminas e os polifenóis, e todas essas transformações bioquímicas, elas são base fundamental para o sucesso do processo fermentativo. Então, não é simplesmente dar as condições para o grão germinar, eu transformar aqueles açúcares, o amido, os carboidratos complexos em carboidratos simples para que as leveduras possam utilizar. A gente tem uma série de transformações bioquímicas que acontecem aí nesse processo de germinação que são importantes também para o processo fermentativo. A outra etapa fundamental para a produção da cerveja é a produção do álcool, que envolve aí duas vias metabólicas específicas, que é a glicólise ou a via glicolítica, e a fermentação. Aí vocês podem estar pensando, né, muito fácil, é só colocar a levedura lá que produz o álcool, ajustar as condições de processo e está tudo certo. Eu acredito que muita gente pense assim, tá? Mas eu, como um defensor da bioquímica, eu, como um defensor aí de utilizar esse conceito a nosso favor, eu afirmo com toda certeza para vocês que toda a beleza do processo está em conhecer a ciência por trás dessas reações. Tá? E somente conhecendo o fundamento bioquímico intrínseco a todos esses processos é que a gente pode aí resolver problemas associados à produção, ajustar condições de processo e evoluir no sentido também de elaborar novos processos e novos produtos. Então, não é simplesmente só utilizar o conhecimento que já foi adquirido, mas também utilizar toda a base bioquímica que existe por trás desses processos para direcionar aí o desenvolvimento de outros produtos e processos.
Aqui eu dou um exemplo da primeira via, né, envolvida na produção aí da cerveja, que é a via glicolítica, na verdade, do metabolismo da glicose até chegar no piruvato. Então, a gente tem aí uma série de 10 reações sequenciais que permitem a conversão da glicose a piruvato, e depois a via fermentativa, que permite a conversão de piruvato a acetaldeído e depois a etanol. Então, todas essas condições de cultivo, as leveduras, o conhecimento do metabolismo desse micro-organismo que está catalisando essas reações é importante para que o processo aconteça aí de uma forma rentável e de uma forma bem específica para a produção do etanol. A interface também da bioquímica com tecnologias tradicionais, como a de frutas e vegetais, também exaltam a importância do conhecimento desses conceitos. Então, só para vocês terem uma ideia, é estimado que cerca de 50% da produção de frutas e vegetais ela seja perdida por reações bioquímicas não controladas, contaminação microbiana e também aí o manuseio inadequado. Aqui eu dou um simples exemplo, que é a ação da enzima polifenol oxidase, que deve ser de conhecimento de praticamente aí todo mundo que atua na área de alimentos, que ela vai gerar aí esse tipo de reação e, consequentemente, levar também a perdas desses tecidos vegetais quando ela atua. O controle dessas alterações é fundamentalmente baseado nas transformações bioquímicas dos tecidos vegetais, que envolvem não só a ação dessa enzima, mas envolve o metabolismo de respiração, a atividade de outras enzimas e hormônios endógenos. Então, aí, como um simples exemplo, utilizando a polifenol oxidase, a gente tem aí uma série de reações em que o controle evita essas perdas e que o conhecimento dessa base bioquímica é importante para a conservação aí desses alimentos. No âmbito da nutrição, nós temos aí a utilização de protocolos para a simulação da digestão in vitro e a avaliação da bioacessibilidade de nutrientes e compostos bioativos. Tá? Esses processos, esses protocolos, eles vêm sendo utilizados e explorados largamente em estudos modernos da área de nutrição, e eles possuem também uma base bioquímica forte que envolve a simulação de vias metabólicas, a ação de enzimas responsáveis pela digestão de carboidratos, lipídios, proteínas, e o grande desafio de se trabalhar com esses protocolos está exatamente no ajuste das condições de ensaio, na determinação das atividades enzimáticas e na interpretação dos resultados. Então, esse é o grande desafio da simulação da digestão in vitro, e afirmo com toda certeza para vocês também que não é um simples protocolo. Tá? Conhecer o fundamento bioquímico da utilização dessas enzimas e da simulação desse processo é fundamental para que ele seja utilizado de forma responsável e para que as enzimas, os resultados, na verdade, obtidos, eles sejam confiáveis e comparáveis também com outros estudos. Um outro tema que permeia também aí praticamente todas as áreas do estudo em alimentos são os compostos bioativos. Acho que hoje em dia praticamente todo mundo trabalha com compostos bioativos ou trabalha com alguma aplicação associada a compostos bioativos. Tá? Então, esse tema, além de ser um tema muito forte dentro da bioquímica de alimentos, ele possui também uma interface muito relevante com a nutrição, com a farmácia, com a biologia, e de fato é um tema que chama muita atenção, visto que esses compostos, eles podem ser utilizados para prevenir ou reduzir problemas de saúde. Aí eu mostro um gráfico com a distribuição e a quantidade de pessoas com diabetes no mundo, e nós temos estudos aí com a utilização de compostos bioativos, principalmente compostos fenólicos, peptídeos bioativos, que podem aí atuar reduzindo esses problemas ou os problemas associados diretamente à instalação da doença ou simplesmente aí na atenuação de alguns sintomas que são envolvidos aí nas pessoas que adquirem já essa doença. A bioquímica aqui aparece mais uma vez no sentido de esclarecer como esses compostos atuam de fato em nosso organismo. Então,
Protocolos, existem 1000 protocolos diferentes que determinam esse tipo de bioatividade, protocolos esses tanto in vitro quanto in vivo, mas é importante que a gente entenda como esses compostos agem. Por que eles agem? Como eles são metabolizados? Quais são as implicações disso em nosso organismo? Então, a base bioquímica desse conhecimento, então não basta a gente saber que esses compostos específicos apresentam bioatividade, mas é preciso entender como eles agem. Puxando um pouco para a química de alimentos também, entender a estrutura química desses compostos é de suma importância para que a gente consiga aí elaborar sistemas eficientes de entrega, que a gente consiga preservar as características aí de bioatividade desses compostos. Então, são duas áreas que são base aí para o estudo dos compostos bioativos. E aí, para falar um pouco da aplicação de enzimas, eu trago algumas informações, como eu falei anteriormente para vocês, a aplicação de enzimas, para mim, é o segundo grande pilar da bioquímica de alimentos. Então, nós temos aí um pilar muito voltado para as vias metabólicas, com todas essas aplicações aí derivadas do entendimento dessas vias, e nós temos também a aplicação das enzimas na indústria de alimentos como um capítulo especial para a bioquímica de alimentos, tá? E apresento as enzimas como sendo um capítulo especial para a bioquímica de alimentos, porque acredito eu que o engenheiro de alimentos, os profissionais que trabalham em áreas correlatas, talvez sejam os profissionais que tenham maior conhecimento acerca de enzimas para aplicação em diversos setores industriais. Tá? Então, quando a gente vê esse gráfico que mostra a distribuição e as vendas por indústrias, das enzimas, ter esse conhecimento da enzimologia, de como as enzimas agem, e entender como utilizar isso em diferentes processos, permeia aí realmente diferentes áreas. Então, produtos de limpeza, que responde a cerca de 32% do mercado, alimentos e bebidas, cerca de 28%, bioenergia, 18%, agricultura e alimentação animal, 15%, e a indústria farmacêutica, 7%. Então, o conhecimento aí da aplicação das enzimas, de como estudá-las, de como aplicá-las em diferentes processos para qualquer profissional que decide atuar nessa área de suma importância, e ele pode atuar, na verdade, com esse conhecimento, ele pode atuar em qualquer área. Então, não é um engenheiro de alimentos, não é porque eu sou engenheiro de alimentos que eu vou atuar só na área de alimentos, se eu tenho esse conhecimento e se as enzimas são largamente utilizadas aí em outras indústrias. Aí do lado, a gente tem, do lado direito do slide, a gente tem um crescimento estimado aí desses mercados, e a gente pode ver que é um mercado que está com um crescimento muito mais alto comparado aí com outros mercados que a gente conhece, industriais. Eu trago essa declaração do vice-presidente executivo do setor de alimentos e bebidas da Novozymes, que ele destaca aí a importância do uso de enzimas nesse setor, e ele fala principalmente na quantidade de alimentos que precisaremos produzir no futuro para atender a demanda da crescente população mundial. Então, especificamente, ele fala, precisaremos produzir 70% mais alimentos em 2050 do que hoje para alimentar a crescente população mundial. Nossas enzimas são usadas para reduzir os resíduos de alimentos, substituir os aditivos alimentares e melhorar a qualidade dos alimentos. Então, isso mostra aí a importância também de se conhecer essa base da bioquímica de alimentos para o setor de alimentos e bebidas de uma forma geral. Quando a gente trata de enzimas também, o que é muito importante a gente ter em mente é a diversidade de aplicações dessas enzimas aí em diferentes processos. Então, eu dou alguns exemplos, esses são alguns dos poucos exemplos de aplicações de enzimas aí em alimentos, mas produtos sem glúten, elaboração de produtos sem glúten, as enzimas elas podem melhorar a textura e a vida útil de produtos para públicos específicos. Produtos sem lactose, a gente sabe aí que aproximadamente de 25% a 30% da população mundial sofre aí com a intolerância à lactose. A enzima lactase ou beta-galactosidase, ela é utilizada na elaboração de produtos para esse público. A redução da formação de acrilamida, para quem sabe, ela é formada durante a cocção de alimentos a altas temperaturas, é um composto tóxico e cancerígeno.
que ele é gerado principalmente em batata frita, biscoitos, café, e a gente já tem uma enzima específica que é utilizada em certos processamentos, que é a enzima asparaginase, utilizada aí nessa redução da formação de acrilamida e, consequentemente, na redução que tem um efeito tóxico. Produtos sem gorduras trans, então, processos de interesterificação enzimática já permitem aí a produção de margarinas, que não gera gordura trans, e aumento da digestibilidade, as enzimas proteolíticas, por exemplo, elas podem ser aplicadas para hidrolisar proteínas, aumentando a sua digestibilidade e também reduzindo fatores alergênicos. A gente pode citar alguns processos que já são clássicos também, como enzimas que são utilizadas na produção de queijo, as pectinases que são utilizadas aí na clarificação de sucos e na indústria do vinho, dentre outras enzimas, as próprias proteases aí que são utilizadas para o amaciamento de carnes. Então, essas enzimas, elas são largamente utilizadas industrialmente. Aqui eu dou o exemplo da área de alimentos, porque é a área que eu acho que a maior parte do público que está assistindo às nossas palestras e ao nosso evento tem afinidade, mas a gente viu que essas enzimas elas estão distribuídas aí em diferentes setores industriais, portanto, esse conhecimento pode ser ampliado e aplicado aí em diferentes setores industriais. Como perspectivas, eu apresentei aqui só alguns tópicos principais, então eu destaco a utilização desses conhecimentos bioquímicos relacionados à sustentabilidade, ou seja, o desenvolvimento de processos de produção mais sustentáveis e limpos, a associação com tecnologias emergentes. Aqui eu posso citar como exemplo a aplicação aí de alta pressão para a inativação de enzimas de escurecimento em sucos de frutas, ou até mesmo para modificação da estrutura proteica para aumentar a eficiência de certas enzimas, o desenvolvimento de ingredientes especiais também por meio da síntese seletiva aí de lipídios especiais e também de peptídeos bioativos. No campo de compostos bioativos, eu posso citar aí os processos de extração assistido por enzimas, que permitem a obtenção de ingredientes com um apelo natural. A engenharia genética, também uma forte aliada e com uma base bioquímica forte, utilizada aí para a obtenção de micro-organismos superprodutores de enzimas ou para a produção de alimentos resistentes a pragas, ou com características nutricionais especiais. E os sistemas especiais de entrega, que envolvem principalmente o desenvolvimento de tecnologias aí de encapsulação para liberação e atuação de compostos em tecidos ou órgãos específicos. Então, é simplesmente aí algumas ideias, né, que envolvem e que o conceito de bioquímica permeia aí de forma forte para atuação nessas diferentes áreas. Gostaria de agradecer aí à FAPESP, ao CNPq e à CAPES, que são os nossos órgãos de fomento, à FEA e à Unicamp, que são a nossa casa e que permitem aí que as nossas pesquisas sejam realizadas nos nossos respectivos laboratórios, aos grupos de pesquisa de propriedades tecnológicas e funcionais de proteínas alimentares, aí do Laboratório de Química de Alimentos, e ao grupo de pesquisa em Bioquímica e Biotecnologia de Alimentos do Laboratório de Bioquímica de Alimentos por todo o suporte e pela participação nesse evento de hoje. Eu queria deixar aqui o meu agradecimento para todos os que fizeram parte dessa organização, porque o sucesso desse evento depende diretamente aí de todo mundo, claro que está participando, mas também das pessoas que ajudaram a organizá-lo. Eu deixo aí o meu e-mail para contato, então, roan@unicamp.br. Quem se interessar aí por algum tema específico ou tiver dúvidas com relação ao que foi apresentado, pode entrar em contato comigo. Era isso que eu tinha para falar com vocês. Obrigado, e eu vou ficar agora disponível para as perguntas e comentários dos participantes da reunião. Alguém tem alguma pergunta? Quer fazer algum comentário? Boa tarde. Boa tarde, Juan. Boa tarde. Oi, Virna, tudo bem? Tudo bem. Você falou sobre a aplicação de enzimas, né, para a aplicação de enzimas para redução de resíduos alimentares, os bioativos, e a gente sabe que compostos bioativos estão presentes nesses resíduos, né, dos alimentos. Então, eu gostaria que você falasse, não é bem uma pergunta, né, mas se você poderia complementar falando um pouco
de enzimas para o aproveitamento, né, desses resíduos alimentares, para a obtenção de compostos bioativos. Né? Tá, obrigado Como a pela... gente poderia aplicar essas enzimas nesses resíduos para obter esses compostos bioativos que são, né, têm propriedades tão importantes. Né? Sim, sim. Virna, obrigado pela pergunta. O tema compostos bioativos aí, ele realmente chama bastante a atenção de todo mundo que trabalha com alimentos. E dentro desse contexto eu vou utilizar um exemplo, na verdade, que eu acho que fica mais fácil da gente enxergar, que são os resíduos da produção de suco de uva, por exemplo, ou de suco ou de vinho, em que as cascas, os caroços, o engaço, eles possuem uma quantidade enorme de compostos fenólicos ainda, e que, de certa forma, não são aproveitados, porque esses resíduos eles são descartados. Tá? Então, quando a gente pensa no aproveitamento desses compostos e na aplicação das enzimas, nós temos que pensar especificamente o que a gente quer modificar para extrair esses compostos. Então, no caso aí de tecidos vegetais, por exemplo, nós podemos pensar na composição da parede celular desses tecidos vegetais, que possuem aí pectina, celulose, hemicelulose. Então, essas enzimas, elas estão associadas aí no processo de recuperação, e esses compostos que estão presentes, eles muitas vezes estão complexados e na forma insolúvel, presentes nesses resíduos. Então, conhecer como essas enzimas atuam e ter uma noção da composição química também do material que está sendo utilizado como fonte desses compostos é importante para o sucesso da aplicação dessas enzimas. Então, se eu tenho aí compostos fenólicos complexados com proteínas de uma forma aí bem simples, e eu aplicar uma protease, eu vou aí com grande probabilidade, conseguir liberar esses compostos que estão complexados. Se eu tenho um composto fenólico que está complexado com celulose, eu aplicar uma celulase, com certeza eu vou recuperar de uma forma muito mais eficiente esses compostos. Então, nesse sentido, e devido à grande variedade aí de resíduos que nós possuímos, que são derivados da agroindústria, eu podia dar aqui inúmeros exemplos também da recuperação desses compostos, mas eu acho que o nosso país, ele produz bastante suco de uva, nós temos 2 polos aí responsáveis pela produção de suco de uva e de vinho. Eu acho que esse exemplo cabe bem em como a gente pode aplicar essas enzimas para a recuperação desses compostos bioativos, sendo que a quantidade também desse resíduo que é gerado é muito grande.